Então, retornando aqui. Então, só para fixar essa ideia, né, com esse esqueminha, então, só para lembrar que as formas aflageladas, elas ficam nos órgãos, nos tecidos, e as formas flageladas na corrente sanguínea, tá ok? Esse daí, então, é o ciclo da doença de Chagas, né, do Trypanosoma cruzi, tá certo? Aí, como eu tinha dito, né, essa doença possui cura, tá? Mas é muito importante que o diagnóstico seja bem precoce, né? Para que a pessoa possa ser curada logo na fase aguda e não tenha todas aquelas complicações que eu falei, de aumento do músculo do coração, do esôfago e do intestino, tá certo? Que aí já fica bem mais complicado de tratar, né? E qual que é a profilaxia, né? Ou seja, quais são as formas de tentar evitar o contágio por essa doença, né? Então, melhoria das condições de moradia, porque esse tipo de inseto, ele se instala muito em frestas de madeira das casas, né? Em locais um pouco mais pobres. Então, esses insetos conseguem se instalar ali, tá? Então, melhoria nas condições da moradia, tá? Combate ao inseto, obviamente, porque se a gente não tem o vetor, a gente não tem a transmissão da doença, tá? Uso de telas nas janelas e mosquiteiros em cima da cama, para evitar o contato com o percevejo, né? Controle de qualidade do sangue usado em casos de transfusões. Então, tem que avaliar bem direitinho se o sangue não está infectado, para você não acabar infectando uma pessoa, né, que recebeu aquela transfusão, tá certo? Então, com isso, a gente acaba a doença de Chagas, tá? Aí, a próxima doença que a gente vai falar um pouquinho, então, é a malária. Também uma doença bem importante, bem falada, né? Então, quem que é o agente etiológico da malária? Né? É o protozoário esporozoário Plasmodium, tá? O gênero Plasmodium. E a gente tem diversas espécies aí, 4 no caso, né? A gente tem o Plasmodium vivax, o Plasmodium falciparum, o Plasmodium malari e o Plasmodium ovale, tá? Então, a gente tem essas 4 espécies aí do gênero Plasmodium, tá certo? Aí, o parasita também é um parasita heteroxênico, porque ele tem 2 hospedeiros, né? Então, quem é o hospedeiro definitivo? Aí já muda um pouquinho de figura, já troca, né? No caso da doença de Chagas era o contrário. Aqui, quem que é o hospedeiro definitivo? Aqui vai ser o mosquito, tá? Então, no caso da malária, o plasmódio ele faz a reprodução sexuada dentro do mosquito. Então, o mosquito é o hospedeiro definitivo, né? É o mosquito chamado de mosquito prego, ou anófeles, né? O gênero do mosquito prego é o gênero anófeles, tá? E aí, no caso, vão ser somente as fêmeas, porque só as fêmeas que são hematófagas, ou seja, só as fêmeas que sugam o sangue, né? Para poder fazer a reprodução delas e tal. Os machos não. Então, são só fêmeas do gênero anófeles, tá? E quem que é o hospedeiro intermediário? Aí, no caso, somos nós, ser humano, tá? O que acontece, então, nessa doença? Ela é caracterizada por destruição das hemácias, então o protozoário acaba infectando essas células, as hemácias, né, que são os glóbulos vermelhos do sangue, infecta as hemácias e quebra, faz a lise, né, estoura as hemácias, tá? E essa destruição ocorre de uma forma cíclica, então destrói um monte, depois para um pouquinho, depois destrói um monte, tá? E essa destruição das hemácias sempre coincide com picos de febre. Então, a pessoa tem a destruição da hemácia, aí são lançados certas substâncias no sangue, né, que fazem com que o nosso organismo tente rebater aquele agente, e aí acontece um pico de febre, tá certo? E aí, como que são caracterizados os ciclos, né? A gente tem 2 tipos. A gente tem os ciclos de 48 horas, que aí um exemplo vai ser a febre, que é chamada de febre terçã maligna, que é causada somente pelo Plasmodium falciparum. E a gente tem a febre terçã benigna, que é causada pelo Plasmodium vivax, né? Por que terçã? Porque a cada 3 dias, né? Então, a gente tem um dia de febre, aí passam 2 sem a febre, aí no terceiro vai ter a febre de novo, ou 2 dias de febre, um sem a febre, depois, né? Vai sempre, a cada 3 dias vai acontecendo esse ciclo, tá? Por isso que é terçã,
né? Aí, no caso, o plasmódio falcíparo causa sintomas bem mais fortes, né? Bem mais problemáticos do que no caso do Vivax. Por isso que a gente fala que no caso do falcíparo é mais maligno do que do Vivax, tá? Aí a gente tem o ciclo de 72 horas, que é chamado de febre quartã, porque aí vai acontecer a cada 4 dias, tá? Que é o caso do plasmódio malari, tá certo? Então, aí como que vai acontecer esse ciclo, né? Então, aqui a gente tem uma figura que ilustra bem direitinho todo esse ciclo da malária, como que os dois organismos vão ser infectados e tudo mais. Aí eu vou falando aqui com calma, vou vendo com vocês com calma todo esse ciclo, pra gente entender o que que acontece, tá? Então, primeira coisa, né? A gente tem aqui, ó, vamos começar o esqueminha, vamos começar o esqueminha por aqui, ó. A gente tem o mosquito do gênero Anopheles, que já está infectado pelo protozoário, tá? E aí o que ele vai fazer? Ele vai picar o ser humano, né? E aí, com essa picada, ele vai acabar transmitindo, ele vai acabar inoculando os esporozoítos do plasmódio, né? Na corrente sanguínea da nova vítima, então, do ser humano que ele picou, tá certo? Aí o que acontece? Esses esporozoítos, eles vão ser direcionados, lá eles vão percorrer a corrente sanguínea e vão ser direcionados para as células do fígado. E vão infectar aquelas células do fígado, tá? Aí o que acontece? Na célula do fígado, nas células hepáticas, né? Esses esporozoítos, eles vão fazer a reprodução e vão gerar estruturas chamadas de merozoítos, tá? Aí o que acontece? Esses merozoítos, então, eles vão sair das células do fígado e vão ser direcionados para a corrente sanguínea. E aí, na corrente sanguínea, esses merozoítos vão infectar as hemácias, que nem eu tinha falado anteriormente, né? Então, vão infectar os glóbulos vermelhos do sangue, tá? Infectou, então esses merozoítos infectaram as hemácias, entraram ali nos glóbulos vermelhos, né? E aí eles vão fazer uma reprodução. A reprodução que foi feita ali na célula do fígado era assexuada. Vamos lembrar, né? Que aqui no caso da malária, nos seres humanos acontece a reprodução assexuada e no mosquito acontece a reprodução sexuada. Por isso que nós somos hospedeiros intermediários e o mosquito é o hospedeiro definitivo, tá? Então, aí no caso da célula do fígado, essa reprodução dos esporozoítos, originando os merozoítos, era assexuada. E aí agora a gente tem dentro das hemácias, né, a reprodução dos merozoítos, né, que também é uma reprodução assexuada, tá certo? E aí começa a reproduzir, né, se multiplicar ali, produzir um monte de merozoítos, e aí tem a lise celular, que foi o que eu falei anteriormente. Acontece estouram ali as hemácias, né, elas são lisadas, tá? E aí invadem outras hemácias. Então, quando acontece essa lise das hemácias, são lançadas, então, substâncias na corrente sanguínea, o corpo reage àquilo, né, tenta combater aquelas substâncias estranhas, e aí acontece o pico de febre, tá? E aí, de novo, esses merozoítos voltam a infectar outras hemácias, e aí lisam as hemácias de novo, tem febre de novo, então fica todo esse ciclo sempre acontecendo, então, se for a febre terçã, de 3 em 3 dias, se for a quartã, de 4 em 4 dias, tá? Tá certo. Aí, então, esses merozoítos, né, que dão origem aos gametócitos, tá? Diferenciados, eles vão ser, então, o mosquito vai lá, pica a pessoa de novo, né, suga o sangue, e aí ele suga esse sangue com os gametócitos desse protozoário, tá? E aí, então, é assim que acontece a infecção do mosquito, do hospedeiro definitivo. Aí sugou ali os gametócitos do protozoário, a fêmea, né? Aí o que vai acontecer? Esses gametócitos, então, que são precursores dos gametas, né? Lembra o que são os gametas? São as células sexuais dos organismos, tá? Então, no nosso caso, por exemplo, óvulos nas fêmeas, espermatozoides nos machos, tá? Aí o que vai acontecer, então? Esses gametócitos, que são os precursores dos gametas, né? Eles vão, então, se transformarem em gametas no tubo digestório do mosquito, tá? E aí esses gametas vão se fundir. Vai ter um processo chamado de fecundação, que é a fusão dos gametas feminino e masculino, tá?
Aí, com essa fecundação, então, acontece o desenvolvimento, o zigoto aparece, né? Acontece o desenvolvimento desse zigoto, tá? E aí, esse zigoto, então, ele vai se implantar na parede do tubo digestório do mosquito, tá? E aí vai ser formada uma estrutura chamada de oocisto. Aí, posteriormente, desse oocisto, ele vai originar de novo o esporozoito, tá? Aí o esporozoito vai migrar, ele estava ali no tubo digestório, né? Do inseto. Aí ele vai pegar e vai migrar para as glândulas salivares daquele inseto. E aí inicia-se o ciclo todo de novo, porque o inseto pega, pica a pessoa, aí pelas glândulas salivares ele transmite aqueles esporozoitos para a pessoa novamente, tá? Então aí a gente fecha o ciclo de infecção aí da malária, tá certo? Então é assim que acontece. Então, no hospedeiro definitivo, que é o mosquito, Anopheles, acontece a reprodução sexuada, ou seja, a fusão dos gametas, né? A produção aí de um zigoto completamente diferente dos pais, né? E no caso do hospedeiro intermediário, que é o ser humano, acontecem as reproduções assexuadas, tá? Tanto do esporozoito quanto do merozoito, tá? Então tem toda essa alternância aí, nesse ciclo, tá bom? Tá legal. Outras características aí da malária, então, é uma doença que possui cura, tá? Ela pode ser tratada. E há diversas formas de profilaxia dessa doença. Então, quais que são essas formas, né? A gente pode, novamente, fazer o combate ao inseto, né? Ao vetor, porque sem o vetor não tem a transmissão. Combate aos criadouros dos mosquitos. Então, assim como no caso da dengue, por exemplo, que vocês já devem ter ouvido falar bastante. Tem que... não pode deixar água parada, porque é um criadouro de mosquito e tal, das larvas, né? No caso da malária, mesma coisa. Então, a gente tem que combater os criadores dos mosquitos. Tem que evitar ao máximo deixar que os mosquitos se proliferem, né? Então, como que a gente faz isso? Faz a drenagem de água e, né, evita também a formação dos aterros, tá? Que outra coisa que a gente pode fazer também? Uso profilático de drogas antimaláricas nas populações de maior risco. Então, no caso aqui no Brasil, as populações de maior risco estão localizadas na Amazônia, tá? E outro lugar que também tem bastante ocorrência de malária é na África, né? Aí, então, esses locais onde tem uma população que tem maior risco de pegar a doença, devem ser usadas, então, drogas antimaláricas para tentar eliminar esse parasita, né? Aí também, outro fator que a gente pode fazer é, de novo, usar telas na janela, né? E mosquiteiros na cama também para evitar o contato com o inseto, tá? E também tratamento de pessoas parasitadas para tentar se eliminar aí o protozoário, tá? Então, essas são as características da malária, tá certo? Aí, agora, a gente vai entrar nas teníases, né? Nas tênias, mas a gente continua no próximo bloco.